Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor para todos vocês. Estamos hoje agora participando de mais uma live, né? De nós, conforme havíamos registrado na nossa página do Facebook, pretendemos trazer mais uma breve meditação bíblica acerca de uma passagem muito importante das Escrituras e que, creio eu, também tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivenciando. Todos vocês aí, seus familiares, amigos, são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E o nosso tema de hoje, mais uma vez, creio que muito propício para essa ocasião, é oração em meio à aflição. Esse será o tema da nossa reflexão com base no livro, na Epístola de Tiago, no capítulo 5, versículos 13 a 18. Só que não queremos apenas falar sobre oração, não é mesmo? Nós queremos também orar. Então, por isso, eu quero convidá-la a fechar os teus olhos e a buscarmos a presença do nosso Deus nesse momento. E em seguida, nós leremos o texto bíblico base da nossa característica devocional de hoje e em seguida buscaremos trazer algumas considerações sobre esse texto. Por favor, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Pai. Senhor, eu quero te agradecer por poder viver mais um dia na tua presença. Quero te agradecer pela minha vida, a vida da minha esposa, da minha mãe, dos meus familiares. Quero te agradecer por todos os queridos irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Jaboque, aos seus familiares, bem como também quero agradecê-lo por todos esses queridos irmãos e irmãs que neste momento me assistem nessa live. Senhor, nós estamos experimentando momentos difíceis, momentos angustiantes, não apenas em termos de saúde física, mas também em termos econômicos, e gostaríamos de suplicar, Senhor, a sua intervenção sobre a nossa vida, sobre este país e, por que não dizer, sobre todo este planeta que é seu, Senhor, é obra das suas mãos. E sabemos que o Senhor é um Deus soberano e poderoso que rege todas estas situações, visto que a terra e a sua plenitude, tudo isso é do Senhor. Fique conosco nesta hora e abençoe-nos nesta breve meditação que faremos acerca da sua palavra, especialmente sobre esse tema tão importante que é o tema da oração. Instrua-nos, Senhor, nas suas escrituras e ajude-nos não apenas a aprendermos mais sobre a oração, mas, sobretudo, nos ensine a orarmos mais, a buscarmos mais a tua presença, especialmente nesses momentos de aflição em que nós vivemos. Nós louvamos ao Senhor por todas as coisas e buscamos a tua face agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, então o nosso tema desta noite, deste momento, como nós já adiantamos, é oração em meio à aflição. Eu gostaria de convidá-los para abrirem aí as suas Bíblias no livro de Tiago, a Epístola de Tiago, no capítulo de número 5 e os versículos de número 13 a 18, texto este que será a base, o fundamento da nossa devocional de hoje. Tiago, no capítulo 5, e os versículos 13 a 18. O texto diz o seguinte: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós, o texto continua dizendo, doente, né? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, e, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto.
Esse texto ele é bem interessante porque quando nós lemos a epístola de Tiago, ali nos seus 5 capítulos, nós verificamos que Tiago ele escreve, por exemplo, a uma comunidade que estava experimentando uma série de problemas no seu dia a dia. Nós já verificamos isso e podemos perceber isso em Tiago, no capítulo 1 e versículo 2, quando ele diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações ou provações, né? A palavra grega peirasmos tem esse sentido tanto de tentação ou provação, o que aponta para uma série de dificuldades que são, a meu ver, evidenciadas também em Tiago, no capítulo 1, a partir dos versículos 3 em diante. Quando nós vamos para o capítulo 2, nós descobrimos que temos uma série de outros problemas nesta igreja, porque Tiago ele chegará justamente ao ponto de dizer que a religião pura, imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos, né, ali ajudar, abençoar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Quando nós vamos para o contexto ali do capítulo 3, ele fala muito sobre a língua como um pequeno membro, mas que causa grandes problemas ou transtornos, eventualmente em razão de a igreja ou igrejas ou os indivíduos aos quais ele se dirigia enfrentarem problemas com dissensões, talvez com fofocas e com uma série de outras questões referentes à língua ou particularmente ao mau uso dela. Seja como for, nós nos deparamos com uma epístola que parece tratar de uma igreja ou comunidade que está enfrentando uma série de problemas, não apenas no que tange aos relacionamentos intramuros, isto é, dentro da comunidade, e que igreja não tem problema de uma forma geral, né, maior ou menor, não é mesmo? Mas também talvez sofrendo problemas referentes a perseguições. Alguns estudiosos entenderão que essa epístola foi escrita por volta da década de 60, talvez um pouco depois de 65 depois de Cristo, quando Nero ele teria encabeçado ou capitaneado uma série de perseguições, especialmente contra os cristãos, acusando-os, por exemplo, de terem incendiado Roma, um episódio este da história que é muito famoso, é muito conhecido por todos nós. Evidentemente, nós não temos como precisar essas informações, mas nós podemos aprender nessa nossa devocional de hoje sobre algumas lições acerca da oração em meio à aflição. E eu quero agora convidá-lo a aprendermos essas lições nesse texto. Eu descubro, meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, de Tiago, no capítulo 5, e nos versículos 13 a 18, ao menos 7 lições importantes sobre a oração, dentro desse tema que nos propusemos a tratar, oração em meio à aflição. E mais uma vez eu pensei em trazer essas reflexões sobre esse tema, tendo em vista novamente o contexto presente em que vivemos, onde essa pandemia tem tornado, né, as pessoas aí, tem causado na vida das pessoas muitas aflições, muitas angústias, de todos os tipos e de todas as sortes. E eu entendo que em momentos como este, não apenas nele, evidentemente, mas devemos sempre nos preocupar em buscar a face de Deus e, portanto, receber orientação dele, na palavra dele, a fim de que sejamos abençoados. Mas, sem mais demoras, vamos ver aqui essas 7 lições que nós podemos aprender sobre a oração nesse texto. A primeira lição que eu aprendo nessa passagem de Tiago, no capítulo 5, e nos versículos 13 a 18, é a seguinte: a oração é uma das melhores válvulas de escape que existe para as pessoas aflitas. Eu descubro isso já em Tiago, no capítulo 5 e no versículo 13, parte A, onde Tiago diz o seguinte: está aflito alguém entre vós? Ore. Ore. Aqui a expressão está aflito, ela vem do grego kakopatel, que literalmente significa sentir-se mal. E de modo geral transmite o sentido de sofrer ou experimentar dificuldades. Esse texto, meus queridos, nos ensina que a aflição ela deve nos conduzir à oração,
ou que em meio às aflições da vida nós devemos nos preocupar em orar e buscarmos a face do Senhor. É interessante vermos que quando nós experimentamos, né, uma série de dificuldades na vida, vez por outra nós acabamos recorrendo primeiramente a especialistas, a pessoas que estudaram para isso em suas vidas e evidentemente não há nenhum mal nisso, não há nenhum problema nisso. Deus usa os médicos, ele usa as pessoas que possuem especialidades ou conhecimentos técnicos em determinadas áreas do saber humano de uma forma geral, mas quando eu olho para esse texto e para o contexto de aflição, que parece-me, mais uma vez, estava presente não apenas no seio da igreja ou da comunidade a qual Tiago destina a sua epístola, talvez sofrendo essas problemáticas não apenas internas ou externas. Quando eu leio esse texto, eu descubro que a oração é uma das melhores válvulas de escape que há para as pessoas aflitas. De modo que se você estiver experimentando momentos aflitivos, angustiantes, difíceis, como neste momento em que nós, aqui não apenas em São Paulo, no Brasil, mas no mundo estamos experimentando, talvez este vídeo ele alcance você em outro país, em outro momento, em outro contexto muito difícil, muito problemático, repleto de aflição e angústia. Meu irmão, minha irmã, eu quero encorajá-lo com as palavras de Tiago, se este for o seu caso, com base no versículo 13 de Tiago 5. Se você estiver aflito, ore. Busque a presença de Deus, porque Ele é poderoso para ouvi-lo, para abençoá-lo, para lhe dar livramento diante desta situação difícil e angustiante que você eventualmente esteja experimentando. Deus, vez por outra, não nos imuniza, não nos blinda quanto ou contra as dificuldades da vida. Mas, ao mesmo tempo, ele nos deu uma ferramenta poderosa, não em si mesma, mas é poderosa quando ela é dirigida a ele, que é a oração. A oração não em si mesma, mas porque ela tem o seu alvo, o seu objetivo, que é o próprio Deus. Quando nós a fazemos a Ele, Ele é poderoso para ouvi-la e para graciosamente nos atender e, portanto, abençoar rica e abundantemente a nossa vida. Em segundo lugar, uma segunda lição que eu aprendo nesse texto de Tiago, e que aparece no versículo 14, é a seguinte lição. A oração deve ser o primeiro recurso a ser usado em situações difíceis. Tem tudo a ver com o primeiro ponto que nós mencionamos. A oração deve ser o primeiro recurso a ser usado em situações difíceis. Tiago 5,14 declara o seguinte: está doente alguém entre vós? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Aqui a expressão está doente, ela vem do grego astenel, que significa estar doente ou enfermo, estar fraco. Percebam que no item anterior, Tiago ele fala sobre a aflição em termos genéricos. Ele diz, está aflito alguém entre vós? Ore. Então, primeiramente, ele nos dá exemplos em que ou nos quais devemos orar acerca de aflições em termos genéricos. Se experimentamos problemas dos mais variados tipos e sortes, quer espirituais, quer materiais, quer físicos, quer financeiros, quer emocionais, quer conjugais, quer familiares, sobre problemas acerca de todas as sortes ou naturezas, nós devemos buscar a Deus. Só que ele vai afunilando estes exemplos e nesta nossa segunda lição, no versículo 14, ele dá um exemplo concreto de um problema. Ele primeiro trata da aflição em termos genéricos, no versículo 13, e no versículo 14 ele trabalha já justamente um problema pontual, por exemplo, a enfermidade, a doença. Nós estamos vivendo em momentos, como nós já adiantamos reiteradas vezes, onde muitas pessoas têm adoecido em razão do chamado novo coronavírus. Algumas dessas pessoas têm adoecido e com a graça de Deus e também com a perícia dos médicos têm conseguido sobreviver a essa pandemia. Outras pessoas chegaram a estados mais críticos, mais graves, e outras, inclusive, na verdade, milhares delas em todo o mundo têm morrido em função desta mesma doença.
E quando eu olho para esse texto, eu aprendo em Tiago, no capítulo 5, versículo 14, que não devo orar a Deus apenas no que tange às aflições de todos os tipos e de todas as naturezas, crendo que Deus é poderoso para me curar, para me abençoar ou para me livrar dessas tais aflições. Mas também eu aprendo, em segundo lugar, que eu devo orar acerca de enfermidades, acerca de doenças que acometam o nosso corpo, a nossa mente, enfim, em termos mais específicos, e devo, inclusive, Tiago, naquele contexto, ele inclusive orienta que chamemos os presbíteros, né, os anciões da igreja, a fim de que eles orem sobre a pessoa enferma, possam ali ungí-la, né, com óleo, e, portanto, esta pessoa, com a graça e permissão de Deus e com o poder dele, Deus pode, evidentemente, curar esta pessoa. Então, se você estiver enfermo, meu irmão, ou se souber de alguém que esteja na sua família ou em quaisquer outros contextos, creia que o Deus da Bíblia é um Deus que cura, que restaura e que tem poder para abençoar as pessoas e livrá-las do seu leito de enfermidade ou que talvez ou no qual estejam à beira da morte. Deus, ele tem poder absoluto e pleno para curá-las em nome de Jesus. Eu também descubro uma terceira lição nesse texto, que é a seguinte: a oração, ela deve sempre ser acompanhada da fé. A oração, em terceiro lugar, deve sempre ser acompanhada da fé, ou pela fé. Tiago, no capítulo 5 e versículo 15, diz: e a oração da fé salvará o doente. Alguns estudiosos têm discutido acerca do sentido do verbo salvar, né? Como assim a oração da fé ela salvará o doente? Quer dizer que além dele ser curado fisicamente, ele será salvo em termos, né, espirituais? Parece-me que não é este o sentido do verbo nesse contexto. Salvar aqui tem o sentido de ser liberto dessa referida enfermidade, descrita no versículo 14, e também, em termos mais amplos, das aflições em geral, talvez, conforme a graça de Deus nos permitir assim, no versículo 13. Irmãos, não basta apenas orarmos, não basta apenas buscarmos a presença de Deus, não basta participarmos de círculos de oração ou fazermos as nossas orações periódicas. É importante que, sobretudo, oremos com fé, e que a nossa fé seja alicerçada, fundamentada na pessoa certa, que não é o pastor, não é o teólogo, não é um grande, importante escritor ou erudito acerca de um determinado assunto. A nossa oração deve ser alicerçada em Deus, porque Deus é absolutamente capaz. Ele reserva todas as condições e características, onipotente, onisciente, onipresente, onissapiente que é, para nos curar e para nos atender. Mas esse texto diz que é necessário que tenhamos fé, e a oração da fé salvará o doente. Às vezes nós oramos, mas oramos com aquele sentimento um tanto no nosso coração. Oramos, mas oramos desconfiados de que Deus possa nos atender, porque talvez o momento exato que vivemos seja um momento tão difícil, tão angustiante, tão problemático, em que, por mais que não confessemos com os nossos lábios, lá no fundo, no nosso coração, acabamos sendo céticos quanto ao fato de que Deus pode efetivamente intervir na nossa vida e, portanto, nos curar, nos abençoar, ou abençoar aos nossos entes queridos, os nossos familiares e os nossos amigos. Quando orar, ore com fé e creia que Deus, o Deus das Escrituras, o Deus da igreja, o meu e o teu Deus, ele é poderoso para ouvir as nossas orações e, portanto, poderoso para nos abençoar. Também descubro uma quarta lição nesse texto. E a quarta lição sobre a oração é a seguinte: a oração deve ter como um de seus principais alvos o nosso próximo. Em quarto lugar, a oração deve ter como um de seus principais alvos, um dos seus principais objetivos, o nosso próximo. Veja o que diz Tiago no capítulo 5 e versículo 16, apenas numa parte do texto. Tiago 5,16 diz: orai uns pelos outros.
É interessante que Tiago ele começa nos orientando a orarmos pelas nossas próprias aflições, em termos genéricos. Depois diz que nós devemos orar por uma situação de enfermidade, em termos mais específicos, né? Depois ele vai nos dizer em termos pontuais que devemos chamar os presbíteros da igreja, eles devem orar por nós, devem nos ungir com azeite em nome do Senhor. E agora ele vai tratando outro assunto, né? Tiago 5, nesses breves versículos 13 a 18, ele nos traz muitas lições importantes e práticas sobre a oração. Ele também vai dizer aqui nós aprendemos, além de orarmos com fé, ele vai dizer que nós devemos aprender a orar uns pelos outros. Muitas vezes, meus irmãos, em razão daquele individualismo, aquele egocentrismo, aquele narcisismo, quando nós oramos, frequentemente nós pensamos apenas em nós mesmos, apenas no meu caso, enquanto marido, enquanto homem, na esposa, na mãe, às vezes nos nossos familiares, mas com grande frequência nós nos esquecemos de orar pelas outras pessoas. Somos muito individualistas, ególatras, egocêntricos e narcisistas na nossa oração. Pedimos para Deus abençoar a nós, nossa família, preocupamos-nos ali apenas com o nosso umbigo e nos esquecemos das demais pessoas. Nós vivemos numa época muito difícil. E por isso eu gostaria de te encorajar, com base nesse texto que lemos de Tiago 5,16. Talvez hoje, talvez depois desse vídeo, quando você eventualmente dobrar os seus joelhos, eu gostaria de encorajá-lo a começar a sua oração pensando em outras pessoas que estejam longe ou fora do seu alcance familiar. Ore por pessoas de outros países, ore pelo nosso presidente, ore por esta nação, ore por outras cidades, mas esqueça-se um pouco de você mesmo, não que isso não seja importante, mas que nós aprendamos a ter uma oração altruísta. Isto é, nos preocupemos em orar pelos outros. Às vezes, enquanto cristãos, a nossa oração denuncia que nós somos, mais uma vez, muito individualistas e somos muito centrados em nós mesmos e nas nossas necessidades particulares e mesquinhas. E nós aprendemos nesse texto que devemos orar pelas outras pessoas. Há pessoas experimentando situações muito mais difíceis do que as nossas. Há pessoas que estão perdendo emprego nesta situação, especialmente aquelas que vivem num contexto informal e que elas precisam da nossa ajuda de todas as formas, incluindo talvez uma das mais importantes, a oração. Meus irmãos, eu aprendi que um dos maiores gestos de amor para com o próximo, não é o único, mas um dos maiores gestos de amor altruísta é a oração. É aquele momento quando você separa um tempo na sua vida e você ora por outras pessoas que estejam precisando muito de uma intervenção de Deus, de uma libertação, de uma restauração no casamento, na família, na sua vida espiritual, ministerial, talvez sentimental. Então a oração é um grande instrumento que Deus nos dá para que venhamos a exercer o amor cristão. Aprendamos a orar pelos outros. Não quer dizer que você não deva orar por você mesmo. O texto de Tiago ele começa dizendo que devemos orar pelas nossas aflições, mas também não nos esqueçamos de orar por aqueles que neste momento estão muito, muito necessitados das nossas preces e das nossas intercessões. Eu também aprendo, em quinto lugar, uma quinta lição sobre a oração. Este nosso vídeo, esta nossa live, ela está centrada apenas no assunto da oração. A quinta lição é a seguinte: a oração ela deve ser reconhecida como algo eficaz. Em quinto lugar, a oração deve ser reconhecida como algo eficaz. Tiago, ainda no capítulo 5, versículo 16, na continuação diz lá que a oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos, né? Ela pode ir muito nos seus efeitos ou nos seus resultados de uma forma geral. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, e particularmente para essa expressão que nós aqui mencionamos, ela pode ir muito nos seus efeitos, nós temos aqui o verbo grego energel,
de onde, por exemplo, virá a nossa palavra energia ou energia em português. Tiago está dizendo, em outras palavras, que a oração ela tem a sua energia, o seu poder, a sua força. Mais uma vez, não é porque a oração seja poderosa em si mesma, mas porque quando ela é feita em nome de Jesus e é dirigida à pessoa certa, a Deus, Deus graciosamente, compassivamente, misericordiosamente, Ele tem poder para ouvir-nos e, portanto, para intervir na nossa vida. Não se esqueça que a nossa oração ela tem poder. Ela tem poder porque ela é dirigida a um Deus que é todo-poderoso. Ela é feita no nome de um Jesus que é todo-poderoso. E, portanto, novamente, não é nela mesma, mas porque ela é centrada em Deus e porque ela destina-se a Deus que tem poder para nos atender e para ouvir as nossas preces, é que nós devemos saber que Deus, Ele é absolutamente capaz de nos ouvir e de nos abençoar conforme a sua graça e conforme a sua misericórdia. Ore a Deus, meus irmãos, porque a nossa oração, ela pode muito nos seus efeitos, nos seus resultados, na sua energia, como diz o texto grego, o verbo grego energeo, ela pode muito na sua energia, centrada em Deus. Eu também descubro, em penúltimo lugar, estamos caminhando para o final da nossa reflexão, eu também aprendo uma sexta e penúltima lição. A oração, ela não é um privilégio de poucos, mas está à disposição de qualquer pessoa. A oração não é um privilégio de poucos, mas está à disposição de qualquer pessoa. O texto em Tiago 5:17 prossegue dizendo o seguinte: Elias, depois de dar várias situações de exemplo, a aflição em termos gerais, falar depois da doença, depois falando sobre a oração pelos outros, a oração deve ser feita com fé, depois de vários exemplos, Tiago então vai nos exemplificar, a partir de um caso extraído das páginas do Antigo Testamento, acerca de um homem que orou e Deus atendeu a sua oração, para exemplificar o fato de que a oração pode ir muito nos seus efeitos ou nos seus resultados. E este exemplo que ele usa é de ninguém mais, ninguém menos do que Elias. Então me acompanhe no texto mais uma vez, Tiago 5:17. O texto diz: Elias era homem sujeitos aos mesmos sentimentos que nós. E, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. É um texto muito interessante, porque quando o texto diz que Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos, talvez a sua tradução traga mesmas paixões. Eu não gosto dessa tradução, porque é uma tradução muito ruim, né? Mas a palavra mesmos sentimentos, ela vem aqui do grego homoiopathés. Homoio vem ali de homo, a ideia de homo enquanto igual, e pathés vem de pathos, que quer dizer sofrimento ou sentimento. Tiago está dizendo o seguinte: Elias era um homem que tinha os mesmos sentimentos ou sofrimentos ou as mesmas características humanas como nós temos, como eu e você temos. Só que quando ele orou, mesmo sendo uma pessoa igualzinha a minha e a você, ele pediu que não chovesse. E por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Mas eu quero me deter primeiramente nessa expressão que diz que Elias era sujeito aos mesmos sentimentos. De novo, mesmos sentimentos, homoiopathés. Ele era sujeito aos mesmos sofrimentos, sensações ou sentimentos, isto é, ele era igualzinho a mim e a você. Quando nós olhamos para Elias, meus irmãos, no Antigo Testamento, e ele foi uma personagem bíblica das mais importantes, Deus o usou para fazer milagres, sinais muito grandiosos. Nós vemos Elias sendo citado ali no contexto do Novo Testamento, aparecendo naquela visão no Monte da Transfiguração, juntamente com Moisés, ali a Jesus e tudo isso. Elias é um personagem muito bem quisto na tradição folclórica judaica. Aliás, a tradição rabínica diz que quando imaginemos um contexto onde uma sinagoga seja inaugurada,
E, segundo a tradição rabínica, uma sinagoga só poderá iniciar os seus trabalhos se tiver pelo menos 10 homens ali. Então nos diz a tradição que, se existirem apenas 9 homens, Elias, de uma forma mágica ou misteriosa, ele surgirá ali para completar esse quórum de 10 pessoas, no mínimo, para então os trabalhos da sinagoga serem iniciados. Então Elias é muito importante na tradição bíblica e judaica. Só que o que Tiago me diz é surpreendente. Tiago diz, Elias era igualzinho a mim e a você. Você tem medo? Elias também teve medo, depois de vencer os 450 profetas de Baal em 1 Reis 19, no capítulo seguinte, ali na continuação entre os capítulos 18 e 19, ele fugirá de uma mulher, Jezabel. Elias tinha medo. Elias também tinha os seus problemas. Elias ele também enfrentou os seus perrengues, as suas dificuldades, as suas angústias no dia a dia. Mas quando eu olho para esse texto e para a leitura que Tiago faz de Elias, ele diz, irmãos, nós não somos inferiores a Elias, não somos superiores, nós somos iguais a ele. Ele era humano, nós também somos, ele tinha anseios, medos, nós também temos. Só que quando ele orou, Deus o ouviu. Então Tiago está dizendo para a sua comunidade, se vocês orarem também, nós que não somos maiores ou inferiores a Elias, o Deus que ouviu Elias também pode nos ouvir e, portanto, nos abençoar, porque ele é poderoso e gracioso para fazê-lo. Creia nisso. Isto, finalmente, irá nos conduzir a um sétimo e último ponto. Uma sétima e última lição que eu gostaria de compartilhar com você. A sétima e última lição sobre a oração é a seguinte. A oração deve ser feita muitas vezes com insistência e perseverança. A oração deve ser feita muitas vezes com insistência e perseverança. Ainda nesse versículo 17, eu gostaria de chamar a sua atenção para outro detalhe que talvez nos passe desapercebido no texto em português, mas que talvez seja mais clarificado a partir do texto grego. Tiago 5,17 diz o seguinte, preste atenção nessa outra ênfase que eu quero dar ao texto. Por favor, me acompanhe. Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Já refletimos sobre isso. A continuação agora é que me chama a atenção. E orando, pediu que não chovesse. Eu quero me deter nessa expressão. Orando, pediu. Orando, pediu. Aqui a expressão orando, pediu, ela vem da expressão grega proseuche, proseuxato, que significa literalmente, com oração ele orou. O texto grego diz que com oração ele orou, com oração Elias orou. E por que essa redundância? Com oração ele orou? Claro que quem oraria de outra forma? Quem ora, ora com a oração, né? Segundo alguns estudiosos, alguns comentaristas, essa repetição ali da mesma raiz, né, proseuche, tanto do substantivo quanto do verbo, proseuche, proseuxato, com oração ele orou, parece apontar para a insistência, para a perseverança que Elias, ou com a qual Elias deve ter orado. E sendo este o fato, se este de fato for o caso, isto nos chama a atenção sobre a necessidade de persistirmos na oração. Meus irmãos, a Bíblia diz, Paulo irá nos dizer ali no texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ele nos ordena, orai sem cessar. Mas o problema é que eu e você, muitas vezes, cessamos sem orar. Nós desistimos muito rapidamente, muito brevemente, antes de entrarmos ferreamente numa luta, entre aspas, com Deus em oração. Eu tenho para mim que muitas das nossas orações não são ouvidas porque nós oramos muito pouco, nós não somos insistentes, não somos perseverantes na oração. Eu aprendo nesse texto que Elias, com oração, ele orou.
ele insistiu na sua oração, na sua prece diante de Deus. E Deus, não porque ele necessariamente teria insistido, mas porque Deus é gracioso, porque ele promete que irá nos ouvir quando nós orarmos a ele. Evidentemente, se a nossa oração estiver de acordo com a sua vontade, tal como expressa ou revelada na sua palavra. Mas o importante é que nós não desistamos de orar. Persevere na oração. Seja lá qual for a aflição, a angústia, a enfermidade ou o problema que te aflige, a você, ao seu cônjuge, ao seu familiar, ao seu amigo, aos seus parentes, seja lá quem for, ou qualquer que seja esse contexto, insista em oração, porque Deus é poderoso para ouvir as suas preces em nome de Jesus. Bem, nós aprendemos algumas lições nessa noite, e eu gostaria de concluir a minha fala, apenas aqui reiterando esses pontos. Nós aprendemos que a oração é uma das melhores válvulas de escape que Deus preparou para as pessoas aflitas. Se você está aflito, lembre-se de orar a Ele, porque Ele é poderoso para livrá-lo nesta ou desta aflição. Nós aprendemos também que a oração deve ser o primeiro recurso a ser usado em momentos difíceis. Sempre que possível, busque recorrer a Deus em primeiro lugar, que Ele tenha primazia também nos momentos difíceis ou angustiantes da sua vida. Eu também aprendo que a oração ela deve ser acompanhada sempre pela fé. Ore diante de Deus, mas creia que Ele é poderoso para ouvi-lo. Também descobrimos que a oração deve ter como um de seus principais alvos o nosso próximo. Orai uns pelos outros. Ore por você, sim, mas não esqueça de mencionar aquele seu irmão, aquela sua irmã, o nosso governo, a situação toda que o nosso estado, o nosso país, o mundo enfrenta. Ore pelos outros. Aprenda a fazer orações altruístas, menos centradas em você e mais dedicadas aos outros, que precisam tanto quanto ou muito mais da intervenção de Deus em suas vidas do que eu e você. Descobrimos também que a oração é algo eficaz. Ela pode muito nos seus efeitos, na sua energia, a palavra grega ali, na sua energia centrada em Deus. Também aprendemos, em penúltimo lugar, que a oração é um recurso que está à disposição de qualquer pessoa. Porque Tiago diz que Elias era uma pessoa igualzinha a nós. Não pense, meu irmão, que porque Elias realizou vários milagres, ele fosse superior a mim e a você. Ele só os realizou porque Deus foi com ele. Deus, ele é poderoso, portanto. O Deus que atendeu às preces de Elias, ele é poderoso para ouvir as minhas e as tuas preces. Não somos melhores, mas também não somos piores ou inferiores a Elias. Finalmente, a oração, retomando mais uma vez esse ponto, ela deve ser feita com insistência e perseverança. Com oração, Elias orou, é o que diz o texto grego. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esta mensagem breve, sintética, bem resumida, bem devocional, a nossa ideia é tentar alimentar de alguma forma o seu espírito, a sua alma, o seu coração, a sua mente, nesse momento pandêmico. E depois deste vídeo sobre oração, eu gostaria que você não apenas teoricamente aprendesse sobre ele, mas que você, sobretudo, colocasse em prática os valores agora aprendidos. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado mais uma vez. Eu vejo aqui que várias pessoas comentaram aqui na live. Que Deus abençoe cada um de vocês. Talvez mais adiante nós façamos uma outra live para termos um momento de interação com perguntas e respostas. Mas nesse momento devocional, a nossa ideia é simplesmente trazer brevemente uma reflexão bem simples, bem devocional, mas importante sobre assuntos práticos da nossa vida. Como, por exemplo, a importância que a oração deve ter na vida de cada um de nós. Amém? Mais uma vez, muito obrigado por estar me acompanhando nesse momento. Um abraço a cada um de vocês, às suas famílias, aos seus amigos. Não esqueçam de orar uns pelos outros, Depois dessa live, seria muito legal se você, com seus familiares, dobrasse os seus joelhos e começasse a buscar a presença de Deus, pedindo para que Ele abençoe a nossa nação, os seus vizinhos, o seu bairro, o lugar onde você vive, o seu patrão, você que é patrão, o seu empregado. Seria muito bom se nós não apenas ficássemos na teoria sobre a oração, mas seria melhor ainda se nós praticássemos e tivéssemos uma vida de oração diante do nosso Deus.
Mais uma vez, que Deus te abençoe, muito obrigado por tudo e até uma próxima live, uma próxima ocasião, conforme Ele nos permitir. Fiquem com Deus.